Este programa tem o apoio de Novo Notícias, com Mariana Nogueira. Olá, boa noite. Está no ar o bloco informativo Novo Notícias, aqui no Novo Canal. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro e o Novo Canal quis homenagear estes heróis. Veja agora a reportagem da autoria do Novo Canal. 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro. Sob o tema Enfermeiros, uma voz para liderar, os enfermeiros assinalam o dia, recordando as dificuldades e a pressão a que estiveram sujeitos no último ano, mas também a experiência obtida em situações extremas, a consciência da sua capacidade de resiliência e a satisfação de dever cumprido. Durante este período de pandemia, muitas foram as manifestações de reconhecimento do papel dos profissionais de saúde no trabalho por eles desenvolvido, no que diz respeito aos cuidados de saúde, ao sacrifício assumido como responsabilidade profissional, mas também como o sentido de humanidade. Durante este período de pandemia, muitas foram as manifestações de reconhecimento do papel dos profissionais de saúde no trabalho por eles desenvolvido, no que diz respeito aos cuidados de saúde, ao sacrifício assumido como responsabilidade profissional, mas também como sentido de humanidade. No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, vários dos enfermeiros responsáveis pelos diversos serviços foram unânimes em afirmar que a resiliência foi e tem sido a palavra de ordem. Cá no Centro Hospitalar penso que fizemos a diferença, até devido à nossa experiência e ao que foi o nosso tsunami, a sermos o primeiro hospital a sermos bombardeados, digamos assim, com doentes Covid, que demos a resposta, mas mesmo assim acho que realmente ainda temos que nos esforçar muito para termos essa visibilidade no exterior, mas sim, eu pelo menos sinto isso, realmente somos líderes e temos essa voz, sim. Acho que transversalmente não havia profissional de saúde que estivesse no contacto direto com os doentes, que não viesse trabalhar com medo. As equipas entre ajudavam-se muito e tentávamos dar muito suporte uns aos outros, mas a verdade é que eu acho que a palavra de ordem era mesmo receio e vontade de ir para casa e termos a certeza que íamos para casa bem e não pondo em risco os nossos próximos, os nossos familiares. Foi um grande desafio, em primeiro lugar. Um desafio de emoções. Tivemos que ter uma grande capacidade de gerir as nossas próprias emoções, sem nunca pôr em causa a parte humana no atendimento das nossas grávidas. Em vez de enfermeiros à beira de um ataque de nervos, a população de Val de Sousa e Baixo Tâmega pôde contar com profissionais que, durante um longo período, fizeram do combate ao Covid-19 a sua vida. Hoje, no decurso da vacinação e com a situação a normalizar no que diz respeito a internamentos por Covid, respira-se de alívio no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sem, contudo, baixar a guarda. E por isso, a justificação do tema, enfermeiros, uma voz para liderar. O Conselho Internacional de Enfermeiros referiu que a pandemia global Covid-19 mostrou ao mundo o importante papel que os enfermeiros desempenham. Embora tenha havido uma perturbação significativa dos cuidados de saúde, também houve uma inovação significativa que melhorou o acesso aos cuidados de saúde. Em 2021, o enfoque será nas mudanças e inovações na enfermagem e na forma como isso acabará por moldar o futuro dos cuidados de saúde. A pandemia expôs as fraquezas dos sistemas de saúde e as enormes pressões que os enfermeiros estão a sofrer, bem como o seu empenho e coragem. Mas o que a pandemia também originou foi a possibilidade de se explorar novos modelos de cuidados, colocando os enfermeiros no centro dos sistemas de saúde. José Ribeiro, enfermeiro diretor do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, defende que esta visão de futuros cuidados de saúde só pode ser alcançada havendo novas políticas que abram caminho para esta mudança, ou seja, novos modelos de cuidados que coloquem os enfermeiros no centro dos sistemas de saúde. E a pandemia trouxe-nos muito dinâmicas mais rápidas. Para se perceber e para as pessoas que ouvem esta entrevista, quando nós falávamos em gestão de risco, era para tentar evitar que existisse dano aos doentes. Ora, a pandemia obrigou-nos a fazer uma gestão de risco muito mais rápida. Quando nós falámos em qualidade e segurança, a pandemia obrigou a que tivéssemos metodologias para que garantíssemos a qualidade e a segurança dos cuidados que estavam a ser prestados, com definição de circuitos, com passagens de novas mensagens. Quando nós falámos em pandemia, nós estamos a falar em controle de infecção, em não provocar dano, não provocar infecções aos doentes.
Enfermeiros, uma voz para liderar, é o mote do Dia Internacional de Enfermeiro, que hoje se comemora, um dia para sublinhar o importante papel que os enfermeiros desempenharam em plena pandemia. Resiliência é a palavra de ordem enquanto se avança com uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. Damos tempo e espaço agora neste bloco informativo para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 4 vítimas mortais e mais 485 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.998 óbitos e 840.493 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia na região norte do país, um em Lisboa e Val do Tejo e 2 no Algarve. Decorreu esta terça-feira a assinatura dos contratos de alojamento para 11 famílias lousadenses. Em Lousada, procedeu-se esta terça-feira à assinatura dos contratos para alojamento de 11 famílias daquele concelho, em contexto de habitação social nos empreendimentos de Meinedo, Lustosa e Sernadelo. Segundo a autarquia, face à necessidade urgente de realojamento, o município promoveu uma série de obras de reabilitação interior dos apartamentos recentemente desocupados e procedeu à entrega de 3 habitações em Meinedo, outras tantas em Sernadelo e 5 em Lustosa. O município destaca que nesta sessão para a assinatura dos contratos estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Pedro Machado, e o vereador responsável pelo Pelouro da Habitação, Nelson Oliveira. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. A Câmara de Lousada e a Misericórdia vão firmar protocolos de forma a criar bolsa de cuidadores. A Câmara de Lousada e a Santa Casa da Misericórdia vão firmar, sexta-feira, pelas 14h30, um protocolo de parceria, tendo como objetivos implementar respostas de apoio social dirigidas aos cuidadores informais. A cerimónia realiza-se no Salão Nobre do município e surge como uma resposta inovadora para criar uma bolsa de cuidadores designada Lousada Cuida, bem como algumas das medidas de apoio do Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada. Os princípios básicos passam por criar substitutos dos cuidadores informais, permitindo que quem cuida tenha tempo disponível para si. O reembolso do IRS já ultrapassou os 1.000 milhões de euros. O Gabinete do Ministro do Estado e das Finanças esclarece em comunicado que até às 12 horas do dia 11 de maio foram submetidas pelos contribuintes mais de 3,5 milhões de declarações de IRS, das quais 38% correspondem a IRS automático. Mesmo o Gabinete confirma que deste total já foram liquidadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira quase 3 milhões de declarações. Destas, mais de 1 milhão deram lugar a reembolso e 188 a notas de cobrança, tendo as restantes um saldo nulo. O plenário dos oficiais de justiça juntou os funcionários no Tribunal Judicial de Penafiel. Funcionários do Tribunal Judicial de Penafiel, da comarca do Porto Oeste, estiveram reunidos esta terça-feira em plenário, numa iniciativa promovida pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais. Segundo o Novo Canal conseguiu apurar, os plenários têm sido realizados em várias comarcas, tendo o plenário em Penafiel acontecido já depois desta segunda-feira. O Tribunal de Braga ter juntado mais de uma centena de funcionários judiciais. Sob o lema Justiça para quem trabalha, os oficiais reclamam a defesa de um estatuto profissional que contemple o vínculo de nomeação, grau de complexidade funcional 3 para todos os atuais oficiais de justiça, regime de aposentação específico e titularidade dos lugares de chefia. A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade e Informação, juntamente com o Piaget, estão a lançar um inquérito nacional sobre o voto eletrónico. A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Informação está a promover, em parceria com o Instituto Piaget, um inquérito a nível nacional sobre o que pensam os portugueses relativamente ao voto eletrónico. O Instituto Piaget esclarece que o objetivo é avaliar o grau de adesão e confiança dos portugueses no sistema de voto eletrónico, tendo o inquérito sido lançado no dia 5 deste mês, realizado em formato online, estando aberto até ao próximo dia 21. O objetivo é avaliar a adesão e confiança dos cidadãos
no voto eletrónico, de forma a disponibilizar informação útil aos vários agentes e poderes públicos com interesse no tema, seja o Governo, a Assembleia da República, os partidos políticos, a Comissão Nacional de Eleições, as universidades e respectivos centros de investigação ou entidades que desenvolvam tecnologia para o voto eletrónico. O deputado penafidelense volta a questionar o Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre a etar de Arraigada. O deputado penafidelense António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto à Assembleia da República, voltou a questionar esta terça-feira o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a ETAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais de Arraigada, insistindo que a estrutura não está a funcionar. O deputado penafidelense, na interpelação ao Ministro, não poupou nas críticas ao Governo e avançou mesmo que as águas residuais continuam a ser descarregadas diretamente no Rio Ferreira. No passado dia 30 de abril, durante a cerimónia de apresentação pública dos projetos de reabilitação e valorização fluvial no âmbito do REACT-EU, em Coimbra, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, quando se referiu ao Rio Ferreira, disse o seguinte, e passo a citar: "O Rio Ferreira era o último dos casos negros do ponto de vista de poluição. Havia em Paços de Ferreira, na etar de Arraigada, um problema terrível porque não tinha capacidade para tratar as águas residuais. Era um problema terrível mesmo." E continua excitadíssimo a dizer: "Desta vez a etar de Arraigada está a funcionar e aqui o Sr. Ministro, refere-se a si, como é óbvio, teve um papel decisivo e agora, com a etar a funcionar, a água vai recuperar de qualidade e há que ajudar a natureza a recuperar." A Associação SOS Rio Paiva está preocupada com o aumento da pressão turística e consequente poluição no Rio Paiva. A SOS Rio Paiva assume que a nova ponte suspensa, construída na chamada Garganta do Paiva, em Aroca, constitui um equipamento turístico de relevo, mas admite estar preocupada com o aumento de pressão turística e com a poluição no Rio Paiva. A nova ponte suspensa, construída na chamada Garganta do Paiva, em Aroca, constitui um equipamento turístico de relevo capaz de projetar o concelho de Aroca e o Rio Paiva em todo o mundo e de atrair muitos milhares de turistas à região, diz a SOS. No entanto, Ricardo Pinto, biólogo e membro desta associação, diz ser importante ter em conta algumas questões, nomeadamente o aumento da pressão humana neste troço do Rio Paiva e a poluição do rio. Sim, a partida é assim, a partir do momento em que agora temos ali o binómio passadiços ponto suspensa, acima de tudo era importante começar pelo ponto número 1, que é restringir um bocadinho os acessos, mas isso já é feito. Portanto, acredito que é feito em número de pessoas para os passadiços, há de ser feito em número de pessoas para a ponte, e mais que não fosse por número de pessoas. Os valores depois acabam, os passadiços nem tanto, não é? Mas a ponte acaba por ter uns valores de acesso que acabam por controlar por si só, portanto, o número de pessoas. De qualquer forma, é preciso pensar no quê? A partir do momento em que se constrói uma infraestrutura deste tamanho, ou duas infraestruturas deste tamanho, estamos a colocar numa região que não está totalmente, ou num território que não está totalmente preparado para aquilo. Pensemos, por exemplo, nos locais para estacionar os carros, na quantidade portanto, no aumento de tráfego que vai acontecer naquela região, e depois uma coisa que nos assusta um bocadinho mais, que é as infraestruturas de apoio que estão a ser construídas, e falamos em bares, restaurantes, alojamentos, etc. E não é esta construção em si, porque era perfeitamente legítimo, e ainda bem, que se constroem bares, restaurantes e alojamentos. Isso é muito bom para a região. Agora é assim, não podem construir alojamentos quase dentro do rio. Não podem destruir corredores ripícolas para construir hotéis. Não podem pôr em causa um ecossistema que daqui a 10, 15, 20, 30 anos está irrecuperável. Nessa altura, todos os milhões que o turismo gerou, mesmo que fossem aplicados na recuperação do ecossistema, ele não voltava, ele desaparece. As gerações futuras deixam de ter acesso. Ricardo Pinto, da Associação Ambientalista SOS Rio Paiva, a associação manifesta ser fundamental a implementação de restrições não apenas nos passadiços do Paiva, mas também em relação à nova ponte suspensa em Aroca. Tudo em nome do ambiente. Já o município de Lamego realiza uma atividade em prol da defesa da floresta junto de toda a comunidade.
Antecipando o período de maior incidência de incêndios associado aos meses de verão, a Câmara Municipal de Lamego realizou uma ação de sensibilização junto da população com o objetivo de salientar a importância de preservar e proteger a área florestal do concelho. A autarquia realça que a atividade teve como intuito a sensibilização da comunidade para os cuidados a ter nesta época, salientando que a iniciativa decorreu online, tendo sido da responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil, Gabinete Técnico Florestal. A iniciativa, de acordo com o município, contou com a colaboração da GNR e da PSP, que prestaram todos os esclarecimentos e informações relacionados não só com a necessidade de defender a floresta contra os incêndios e cumprir os normativos legais, mas também com os procedimentos a adotar na realização de queimadas. Vamos agora para um curtíssimo intervalo de apenas 30 segundos. Fique desse lado que eu estou já de volta. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. O Museu Municipal de Penafiel vai comemorar a Noite Europeia dos Museus com uma peça de teatro. O Museu Municipal de Penafiel vai assinalar no próximo dia 15, às 21h30, a Noite Europeia dos Museus com a peça de teatro Correr o Fado, de José Carretas, produzida pelo Grupo Jangada Teatro, num espetáculo aberto ao público no Jardim do Museu Municipal, de entrada livre, mas com lotação limitada. A peça de teatro Correr o Fado retrata uma tradição popular sobre os sétimos filhos. Diz a tradição que o sétimo filho, se for rapaz, nasce tardo ou trasgo e precisa de correr o fado para quebrar a maldição. Se não atravessar 3 fontes, 3 pontes e 3 montes, transforma-se em lobisomem. Eduardo, o herói da história, vai fazendo o seu percurso e recebendo pelo caminho um bordão, um cavaquinho e uma caixa. Graças a estes 3 objetos mágicos, Eduardo, o camponês, acabará mesmo por ser rei de um reino feito à sua imagem e semelhança. A Associação dos Jardins Históricos de Portugal lança uma rota para visitar os 12 jardins mais icónicos de Portugal. A Associação dos Jardins Históricos de Portugal vai lançar no Museu Soares dos Reis, no Porto, 12 Garden Experience, pelos mais icónicos jardins históricos em todo o país, de Ribeira Lima ao Douro. Estas rotas são um produto turístico inédito que junta um total de 29 jardins históricos, desde o Vale Abraão, o Jardim Botânico do Porto, a Quinta da Aveleda, o Bussaco, a Casa da Ínsula ou a Casa Mateus, mas também muitos outros jardins que são verdadeiras pérolas escondidas. As 12 Garden Experience foram desenhadas como resposta à pandemia que afetou as visitas aos jardins, muito dependentes do mercado externo. Já o município de Gaia quer conhecer todas as famílias da cidade a propósito do Dia Internacional das Famílias, que se celebra já no próximo dia 15 de maio. No Dia Internacional da Família, que se comemora no próximo dia 15, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia quer conhecer todas as famílias da cidade e transformá-las em protagonistas. Para participar, os gaienses só têm de escolher a melhor fotografia em ambiente familiar e preencher um formulário de adesão disponível no site da autarquia. A iniciativa, que apela à união, respeito e compreensão, dará o mote para a partilha de imagens nas redes sociais e o website do município, celebrando o Dia Internacional da Família, com um apelo à partilha de afetos e à coesão territorial em tempo de desafios impostos pela pandemia. O Sporting Clube de Portugal sagrou-se esta noite campeão nacional. O Sporting Clube de Portugal sagrou-se ontem campeão nacional ao bater a formação do Boa Vista por 1-0 em jogo a contar para a jornada 32, somando 82 pontos contra os 74 do Futebol Clube do Porto, segundo classificado, quando faltam 2 jogos para o fim da competição. O único gol do encontro foi marcado por Paulinho. O Sporting conquista o título de campeão nacional ao fim de 19 anos, o primeiro da era de Ruben Amorim. Entretanto, o campo de batalha fora do estádio acabou por manchar esta que seria uma grande noite de festa. Na próxima jornada, os Leões deslocam-se ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica e termina a competição em casa, frente ao Marítimo. Para terminar este bloco informativo, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. As
previsões da meteorologia para amanhã, dia 13 de maio, é de chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 10 graus. Probabilidade de chuva de 100% e o vento moderado. Já sexta-feira, dia 14 de maio, céu nublado por nuvens altas, com temperaturas máximas de 21 graus e mínimas de 8 graus. Probabilidade de chuva de 0% e o vento fraco. E assim chega ao fim mais um bloco informativo aqui no seu canal Televisão Regional. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Eu estou de volta amanhã às 19h30 com mais notícias da sua região. Tenha agora uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.